Hello guys, Teacher Jaqueline aqui. Vamos começar a nossa aula de língua inglesa para o 6º ano. Hoje nós vamos organizar ideias, selecionar essas ideias e vamos adequar as nossas ideias de acordo com o texto que a gente vai fazer. Nós vamos ver alguns exemplos de textos e você vai ver que é possível sim, no 6º ano, escrever um texto em inglês. Vamos ver? Então, writing, quais são os passos para a escrita de um parágrafo em inglês? Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai entrar com o teu login e senha, e aí você vai clicar em apps de recursos, redação do estudante. Vamos lá? Pessoal, então agora nós estamos aqui na plataforma, você vai clicar em curso, você vai descer aqui até apps e recursos, e agora a gente vai procurar redações dos estudantes. Estão aqui embaixo, ó, redação do estudante. Vamos clicar. Observe que aqui tem várias pastinhas, né? A gente vai clicar na número 1, que é Beginner, que somos nós. Aqui tem algumas redações de alguns estudantes, tem alguns temas, né? A gente vai clicar nessa primeira aqui, My Hobby, ó. Você observe que se você clicar no maisinho, ela vai mostrar outras. Então, eu tenho uma redação e depois temos respostas dessas redações. A primeira que a gente vai ver vai ser essa aqui. Annual Deal. Vamos ler? Subject, My Hobby. From. Aí, colocou ali o nome dele e a data. I am Odile from Rwanda country, Kigali city. I like reading books in my free time. I love spending my hours meditation. Ok. Agora, na primeira resposta, a gente tem outra pessoa que tem a Yara ali que respondeu. Vamos ver uma outra resposta. Ó, my name is Emily. Depois nós temos a resposta da... Vamos ver o nome da aluna ali. I am Yuri. Viram? Então aqui você pode entrar e ver várias redações de alunos que escreveram os seus textos e são alunos iniciantes, assim como vocês, tá? Então agora a gente vai ver mais de perto uma dessas redações para a gente aprender como que escreve. Vamos lá? Vamos olhar então com mais calma para o texto? Observem aqui. Subject é qual é o tema, né? Que é o My Hobby. From, vocês podem ver ali que ele preencheu errado. Ele colocou o nome em vez de escrever de onde que ele era. Daí a data, e aí ele diz assim, eu não sei se Odile é um menino ou uma menina, mas eu vou tratar como se fosse um menino. I'm Odile from Rwanda country. From quer dizer de onde que ele é, tá? Kigali City. I like reading books in my free time. Eu gosto de ler livros no meu tempo livre. I also love spending many hours meditation. Eu também gosto de gastar muitas horas meditando. Então aqui a primeira pergunta é Where is Odile from? De onde que Odile é? De onde que ele veio? Escreve lá no teu caderno, daqui a pouco eu retorno.
Where is Odile from? He is from Ruanda. Olha lá. He is from Ruanda. Quando eu quero dizer a pessoa é de tal lugar, eu digo he is from Ruanda ou she is from Brazil, ok? What are Odile's hobbies? Quais são os hobbies do Odile? Escreve no teu caderno e eu já volto. Então, quais são os hobbies dele? O texto diz, I like reading books in my free time. Ler livros, reading books. I also love spending many hours meditation. Meditation também é um dos hobbies dele. Então, reading books and meditation, ok? A aluna ainda é iniciante, disse que fica nervosa quando escreve em inglês, comete algumas falhas na escrita, mas mesmo assim conseguiu escrever. Vamos ver a segunda produção de texto. I am Angélica, but everybody tell me Angie. I'm very nervous for speak or write in English, but I try that. I like reading books too and go to the gym. Então aqui ela disse o que ela gosta de fazer. Ela disse que fica nervosa quando escreve e depois disse que gosta de ir para a academia. Então, vamos ver o texto com as correções. I am Angélica, but everybody calls me Angie. Ela disse, everybody tells me Angie. Tell é contar. Então, não é todo mundo me conta Angie, é todo mundo me chama, call. Então, everybody calls me Angie. I'm very nervous about speaking or writing in English, but I'm trying. I like reading books and going to the gym. Então, aqui é o texto com as devidas correções. O que eu quero saber de vocês agora? Quais são os hobbies da Angie, da Angélica? Olha ali no textinho de novo e escreve lá no teu caderno.
people. Vamos ver então aqui o que a Andy gosta de fazer. Então lá no texto tinha I am Angélica. I'm Angélica quer dizer eu sou Angélica. Você pode escrever my name is Angélica ou você pode escrever I'm Angélica. Claro, com o seu nome, né? Então I am Jaqueline ou my name is Jaqueline. I am Angélica é um jeito mais, como eu vou dizer para vocês, é mais impessoal, mais pessoal, mais assim, mais descontraído, né? But everybody calls me Andy. Se você tem um apelido, você pode escrever também. Então, mas todo mundo me chama. Então, my name is Jaqueline, but everybody calls me Jaque. Você pode colocar o seu apelido também para fazer com que o seu texto fique mais bacana, fazer com que o teu texto fique mais assim, interessante de ler. As pessoas criem simpatia por você, tá? Aí então ela disse, but everybody calls me Andy. I'm very nervous about speaking or writing in English. Assim como vocês, alunos do 6º ano, que têm aí algumas dificuldades ainda, vocês ainda estão iniciando o seu processo de aprendizagem numa língua estrangeira, é normal que as pessoas tenham dificuldades em escrever, em pronunciar algumas palavras. Quando você vai iniciar o teu processo de escrita, você pode pegar alguns textos e ter esses textos como apoio. Não precisa escrever igual a Andy escreveu aqui, que você fica nervoso para escrever em inglês. Não precisa dizer. Lá no primeiro texto, que era o texto do Odile, ele só disse, ó, eu sou da Ruanda. É isso que ele disse. Você pode escrever também, então, I am from Brazil. My name is fulano, ou I am fulano, I am from Brazil. E aí sim você vai começar a dizer os seus hobbies. Você sabe o que é um hobby? Um hobby é as coisas que você mais gosta de fazer. Então, o ideal é que você faça um rascunho e aprenda o nome das coisas que você gosta de fazer em inglês. Por exemplo, aqui a gente já tem duas. Ele colocou ali, like reading books. Se você também gosta de ler, você já tem esse nome, então você vai anotar lá. I like reading books. Teacher, mas eu não gosto só de ler, eu gosto de ler, mas eu também gosto de assistir séries, eu gosto de brincar no computador, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de conversar com os meus amigos. O que você vai fazer então? Você vai fazer uma lista das coisas que você gosta e vai anotar como que essas coisas são ditas em inglês. Por exemplo, I like watching series TV. Eu gosto de assistir séries na TV. I like play soccer. Eu gosto de jogar futebol. I like play on the computer. Eu gosto de brincar no computador, de jogar no computador. I like playing the cell phone. Gosto de brincar no celular. Você vai fazer essa lista dessas coisas que você gosta de fazer e aí quando você for produzir o seu texto, você já tem lá anotado quais são os seus hobbies. Outra dica também é você entrar lá na plataforma e ver as outras redações. Você vai lá olhar as outras redaçõezinhas que estão aparecendo lá. Lá tem várias crianças falando, mostrando as suas redaçõezinhas, dizendo as coisas que eles gostam de fazer, as que eles não gostam de fazer, e você vai olhar lá nessas redações para você poder ver o que você vai produzir de texto, tá? Então ele disse ali de onde ele veio e as coisas que ele gosta de fazer. Já a Angélica, ela disse, I am Angélica, but everybody calls me Andy. I'm very nervous about speaking or writing in English, but I am trying. Então aqui ela está se desculpando com o leitor, dizendo, olha, eu tenho algumas dificuldades com escrita em inglês, mas eu estou tentando, eu estou fazendo o meu melhor para conseguir fazer, conseguir escrever em inglês, tá? But I am trying. I like reading books and going to the gym. Eu gosto de ler livros e ir para a academia. Então aqui você já tem uma outra coisa também. Eu gosto de ir para a academia. Então, como que é ir para a academia? Going to the gym, ok? Então, quais são os hobbies da Angélica? Os hobbies da Angélica são ir para a academia, reading books e going to the gym. Agora chegou a sua vez de produzir um parágrafo em inglês. Primeiro é preciso organizar as ideias. Vamos ver. Eu quero que você anote lá no teu caderno agora o que é para você fazer. Anota lá e daqui a pouquinho eu volto com você.
Então agora a gente vai ver como que se organiza esse texto. Vamos lá? Quais são os seus hobbies e o que você costuma fazer nas horas vagas? Você vai anotar aqui tudo o que você gosta de fazer. Então anota lá no teu caderno. E aí quando você já anotou todos os que você gosta de fazer, você vai tentar lembrar quais desses você já sabe em inglês. Esses você não vai pesquisar, tá? Você vai anotar os que você já sabe, vai escrever do ladinho em inglês. Por exemplo, jogar futebol, play soccer ou play football, né? Pesquise no dicionário as palavras que você não sabe. Você também pode usar um dicionário online, tá? Um tradutor, um dicionário online ou o seu dicionário de papel mesmo. Procura lá essas palavras. Você pode também pedir ajuda para alguém que já saiba, pedir ajuda para o seu professor para ver como que faz, como que não faz, ou pedir para o seu professor corrigir, tá? Transforme as ideias em um texto. Você vai fazer um rascunho mostrando ali as coisas que você gosta de fazer. A dica que eu dou, que eu já tinha dito, é você ir lá na plataforma, ver como que as pessoas fizeram. Por exemplo, você começa se apresentando. Não precisa pedir desculpa como a Andy fez, mas você pode falar que você ainda não fala muito bem inglês. Aí você pode falar de onde que você é, I am from Brazil. E aí você começa a listar as coisas que são os seus hobbies, ok? Então, você vai transformar as suas ideias em um texto. Como que eu transformo em um texto? Você já tinha feito a lista, né? Então você tinha lá, I like play football. I like go to the gym. Você pode ir ali diminuindo, escrever um do ladinho do outro, colocar and I like that. Você pode arrumar lá, olhar como que as outras pessoas fizeram e ir arrumando, não é para fazer uma lista. Você vai transformar isso em texto. Lembre-se, não tem problema se você errar. O importante é que você está fazendo, tá? E aí você vai também depois revisar o seu texto, vai corrigir, vai reescrever o que for preciso e não esqueça de passar esse texto a limpo. O que que você tem que pensar? Que você vai começar aquilo ali dizendo o seu nome, dizendo quem você é, de onde que você veio. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre você, por exemplo, eu tenho um pet, eu quero falar do meu pet, eu quero falar que eu gosto de brincar com o meu gatinho. Então você pode escrever lá, I am Jaqueline, but everybody calls me Jaque. I am from Brazil. I like play with my dog. Eu gosto de brincar com meu cachorro, gosto de brincar com meu gatinho. Eu gosto de fazer essa e essa atividade. Então, se você quiser primeiro escrever em português o que você ia fazer e depois ir colocando, mas não faça isso no tradutor, porque isso vai te prejudicar. Vai organizando as tuas ideias, faz um rascunho, transforma aquilo ali em texto, sabe? Você pode ali refazer, entra lá no Apps e Recursos, pega os flashcards, entra lá na seção de hobbies, veja quais outros hobbies podem ser citados, veja o que você pode fazer. Uma dica também é você pedir ajuda para o seu professor de inglês ou para, de repente, se você tem um irmão que estuda inglês ou já se formou e está estudando, peça ajuda para essa pessoa. Então, para você escrever um texto, o importante é que você não tenha medo, porque se você tem medo de errar, você nunca vai conseguir. Então é claro que o seu texto não vai ficar perfeito. O seu texto ele vai ficar de acordo com um texto de um aluno do 6º ano. Como a gente viu aqui, por exemplo, lá no texto da Andy, tinha alguns erros, né? Então ela disse lá, everybody tell me, Andy, I am very nervous for speak. Tava errado. Ó, em vez de everybody tells me, everybody calls me. I am nervous about speaking. Então, estava errado. Só que, pessoal, aqui dava para corrigir, entendeu? Por isso que a professora corrigiu. Mas o que não quer dizer que o seu texto precise ficar perfeito. O seu texto, na verdade, ele tem que ser organizado de maneira a você conseguir ali passar aquela informação que você tinha proposto, que era passar o seu nome, que era dizer de onde você é, quais são as coisas que você gosta de fazer, que vai dizer ali o que você precisa arrumar, o que faz aquela lista você vai aprender palavras novas em inglês ali.
ali. Então, o importante é que você se solte para fazer esse texto, para aproveitar, para aprender, entendem? Vocês vão ali treinar, você está treinando. Você não é um expert, você está ali começando, é o início. Então, não se preocupa se está errado. Você pode errar e pedir para alguém corrigir, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre a organização dos textos em inglês. Agradeço pela presença de vocês e até mais!